De volta ao vivo com o Magazine, são 4 horas e 49 minutinhos. E você que está em casa sabe, hoje é comemorado o Dia do Homem, né, gente? Pois é, e agora chegou o momento de a gente falar um pouco sobre saúde. E é isso mesmo, olha. A gente sabe que a gente não pode deixar de abordar justamente uma das doenças que mais acometem os homens, né? Que é justamente as doenças de próstata, por exemplo, não é isso, Lud? E aí tem um dado importante, que de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para os anos de 2019 e 2020, se estima 68.220 novos casos de câncer de próstata para o Brasil. E esse tipo de neoplasia requer tanto cuidado que a Sociedade Brasileira de Urologia, junto com o Instituto Lado a Lado pela Vida, instituíram aí o Novembro Azul no país, que é aquele mês onde se reforça os cuidados que devem ser tomados quanto à saúde do homem. É isso mesmo, só que os cuidados eles devem ser feitos todos os meses, né, gente? E para falar sobre esse assunto, responder algumas perguntas feitas também por você, nosso telespectador, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio do Magazine o médico urologista do FCCom, George Lins. Seja muito bem-vindo, doutor, ao Magazine, é uma honra receber você. Muito obrigado, boa tarde, Natália, boa tarde, Ludmila. Para mim é um prazer estar aqui no programa Magazine, podendo compartilhar um pouco das informações a respeito acerca da saúde masculina, já que existem muitos tabus, existem muitas dúvidas, então acredito que será um momento bem interessante para esclarecer todas as dúvidas. Vamos começar então falando um pouquinho sobre os papais, as mamães que ensinam os filhos já desde cedo nessa parte da higiene, né? E aí eu queria te perguntar, essa doença, por exemplo, da próstata, pode estar relacionada à falta de higiene? Não, na realidade não. A questão da próstata é um órgão pélvico intraabdominal, então nada tem relação com a questão da higiene. Existem fatores genéticos, existem fatores relacionados à hereditariedade que vão eventualmente levar essa criança no futuro, na fase adulta, a desenvolver um câncer de próstata, por exemplo, ou uma hiperplasia prostática benigna. Mas não tem, na realidade, nenhuma relação com a higiene. Alguma outra doença tem relação à falta de higiene? Sim, em relação à falta de higiene, especificamente, nós temos o câncer de pênis. Então, assim, é importante a gente falar e educar as mães, os pais em relação às crianças, porque normalmente aquilo gera uma certa dúvida por conta da não exteriorização da glândula na fase da infância. Até os 2 anos é o que a gente chama de fimose fisiológica. Entre os 2 anos e 5 anos, a gente pode fazer tratamento tópico à base de hialuronidase para tentar desfazer o que a gente chama de aderências balano-prepúciais. A partir dos 5 anos, se caso não houver uma adequada exposição da glândula, para que seja realizada uma adequada higiene, aí sim é interessante realizar o procedimento chamado pós-tectomia, que é a famosa cirurgia da fimose. Inclusive, a gente tem imagens aí para mostrar para os papais. Às vezes, muitas pessoas, na internet, na verdade, tem muitas imagens que vocês podem procurar para saber, né, se o filho tem ou não fimose. Porque a gente sabe que muitos pais, infelizmente, não têm condição de levar o bebê sempre ao médico para tirar essas dúvidas, né, ter mais informações. Mas a questão da higiene é muito importante, porque, como vocês viram, podem desenvolver aí o câncer do pênis. Agora, falando da próstata. A gente sabe que todos os anos, né, no Novembro Azul, a gente chama bastante atenção para os homens que precisam fazer esse exame. A partir de que idade, doutor? Perfeito. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, ela orienta que todo indivíduo do sexo masculino, a partir dos 50 anos, deve procurar o urologista para realizar os exames preventivos da próstata, que basicamente se caracteriza pelo toque retal, o famoso toque retal, e o exame que é dosado no sangue do antígeno prostático específico, que é o famoso PSA. Agora, tem 2 observações que eu gostaria de fazer, até para a questão educativa daqueles que estão nos assistindo. Existem praticamente 2 grupos de risco que precisam começar o rastreamento precoce um pouco antes, aos 45 anos, que são os negros, que têm maior chance de desenvolver câncer de próstata, não se sabe exatamente o porquê isso acontece, e aqueles indivíduos que têm histórico familiar, parentes de primeiro grau, seja irmão, seja pai, tio, avô, com câncer. Esse indivíduo tem cerca de 3 a 10 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata que um indivíduo da população geral. Tanto que quando a gente vai ao médico, né, fazer ali um exame, alguma coisa, e o médico já pergunta, tem alguém na família Perfeito. Com histórico de câncer? Exatamente isso. Tudo isso, né? Exatamente pelo risco. Essa questão da hereditariedade, ele é um fator relevante para a ocorrência do câncer de próstata, então é interessante. Então, lembrem-se disso. Indivíduos com 50 anos da população em geral deve procurar o urologista para iniciar o seu rastreamento, né, a política, né, de rastreamento, e indivíduos negros e com história familiar positiva a 45 anos. Essa é a recomendação
da Sociedade Brasileira de Urologia. E na verdade, assim, o homem ele deve procurar o médico sempre que sentir alguma coisa diferente, e as mulheres têm um papel muito importante, porque não é só o urologista, tem muitos homens que têm diabetes e não vão no médico, Perfeito. Colesterol alto, que fumam e bebem, enfim, que levam uma vida alimentar muito desregulada. Então tem várias doenças aí que podem acometer os homens, e eles precisam, assim como as mulheres têm um pouco mais de costume, fazer aquele check-up anual, né? Perfeito, que é aquele exato. exame com todos ali os requisitos para saber se pode ter alguma coisa desregulada, e aí tomar mais cuidado, porque quanto Exatamente. antes descobrir alguma coisa, mais chance de cura Mais chance sempre de se cura. tem, né? Com certeza. E assim, a semelhança do que acontece com as mulheres é feito anualmente, né? Não há necessidade de você fazer em 6 meses ou em 3 meses. Isso, claro, vai depender de caso para caso, mas em linhas gerais, 1 ano é o suficiente. Anualmente é o suficiente para fazer essa avaliação. E claro, se você diagnostica mais precocemente o câncer, você consegue curar com uma taxa de sucesso muito maior. A gente sempre fala aqui sobre prevenção, né? Porque depois que você tem, e se demorar muito para ir ao médico, aí a situação piora. Agora é o seguinte, doutor, nós fomos às ruas para ouvir os nossos telespectadores que fizeram algumas perguntas, tá? Diretamente aí, olha, das ruas da nossa cidade. Vamos conferir então? Excelente, vamos lá. Vamos para a primeira pergunta, direto das ruas. Doutor, a única doença que dá na próstata é o câncer? Uma boa pergunta. Bem, a gente sabe que o câncer de próstata é a doença que é mais, talvez, comentada, conhecida em relação à próstata. Mas existem basicamente, além do câncer de próstata, existem basicamente mais 2 outras doenças que estão aí entre o escopo aí das 3 principais. Então nós temos o câncer, a prostatite, que é a inflamação da próstata, tá? Que ocorre em até 30% na população masculina, e você tem a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata e que está associada ao envelhecimento masculino. Ou seja, todo indivíduo que, à medida que vai envelhecendo, a tendência é a próstata aumentar de tamanho, mas não que isso signifique necessariamente a existência de um câncer. Esse aumento benigno da próstata ele pode determinar sintomas, como pode não determinar sintomas. E que sintomas eles determinam? Sintomas urinários obstrutivos, ou seja, de esvaziamento da bexiga, como também sintomas de armazenamento, que são sintomas irritativos. Por exemplo, jato fraco, indivíduos que têm dificuldade para urinar, indivíduos que vão muitas vezes ao banheiro, porque vocês imaginam, a bexiga ela não esvazia porque a próstata não permite. Então sempre fica um resíduo de urina, então logo a bexiga enche e logo o indivíduo tem vontade de ir ao banheiro. Então é um ciclo vicioso. Então assim, em linhas gerais, não é só o câncer de próstata, o câncer de próstata é o que talvez tem maior apelo, né, por conta dos veículos de comunicação, dado ao risco de vida mesmo que esses pacientes correm, caso a doença não seja diagnosticada e devidamente tratada. Mas além do câncer, temos a prostatite, que é a inflamação da próstata, e nós temos o aumento benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. Muito bem, a gente tem mais pergunta aí dos nossos telespectadores aqui para o doutor. Vamos lá. Então vamos lá. Doutor, que hábitos previnem o câncer de próstata? Tem alguma coisa que pode ser feita para prevenir? Perfeito. Na realidade não existe algo assim extremamente específico, né? Mas tem alguns dados curiosos. Mas assim, em linhas gerais, isso serve não só para o câncer de próstata, mas serve também para outras doenças de uma forma geral. Manter hábitos saudáveis é importante em relação à prevenção do câncer. Uma alimentação saudável, balanceada, rica em verduras, frutas, legumes, grãos, cereais integrais, alinhada a uma alimentação com baixa ingesta de gordura, carboidratos, ajudam a prevenir a doença. A atividade física é fundamental, pelo menos 30 minutos por dia, é importante para prevenir, assim como também manter o peso adequado à altura. Sabe-se que isso, alguns estudos vêm mostrando, que a obesidade está associada a um aumento do risco de desenvolver câncer de próstata. Então é importante manter o peso adequado. E claro, evitar o uso de tabagismo, né? Evitar o fumo e diminuir o consumo de bebida alcoólica. Então, como eu falei, são medidas preventivas que auxiliam não só na questão da prevenção do câncer, como também na prevenção de outras doenças. Mas tem um dado curioso, inclusive foi publicado já tem uns 3 anos aproximadamente, foi em 2016, é um estudo que foi publicado na Universidade de Boston, nos Estados Unidos, e publicado na European Urology, que é talvez uma revista de maior impacto da urologia, revista científica. E o que eles observaram, isso é um dado interessante a todos os telespectadores que estão nos assistindo. O que eles observaram? 32 mil homens fizeram um questionário e todos aqueles que tinham 21 ejaculações ou mais no período de um mês, eles tinham uma redução de até 20% do risco de desenvolver câncer. Ou seja, quanto mais ejacula, mais você consegue diminuir a possibilidade de desenvolver. Então é um dado interessante, que é um dado até relativamente novo, que a gente está trazendo à luz
o conhecimento das pessoas. Uma curiosidade, né? Agora, doutor, você falou aí da boa alimentação, né? Também da atividade física e do descanso. A gente sempre fala que esses são os 3 pilares, acho que o Perfeito. tripé mesmo, para você ter uma qualidade de vida melhor, não só para os homens, quanto também para as mulheres, fazer atividade física, se alimentar bem, né? Ter aquela alimentação ali balanceada. Então fica aí a dica para você que está em casa. Vamos agora à próxima pergunta direto das ruas, vamos ver. O exame de sangue substitui o toque retal? Muitos homens têm essa dúvida, né? Exato. É uma excelente pergunta. Eu acho que isso é interessante a gente trazer isso para o conhecimento das pessoas. Na realidade, o PSA, gente, que é o exame de sangue, ele não substitui o exame de toque retal. Na realidade, eles se complementam. É uma charada querendo fugir, né, Exato. doutor? Há uma tendência, existe um tabu, existe um certo preconceito que, claro, ao longo desses anos, com toda a política de informação, de trazer à luz ao conhecimento dessas pessoas, toda essa conscientização, isso vem mudando, tá? Mas assim, a gente sabe que o PSA, embora ele seja mais eficaz, né, do que o toque, muitas vezes em mãos experientes, você pode, através do toque, diagnosticar um câncer que o paciente tem e tem níveis de PSA normais. Então, assim, eles na realidade se complementam. Tem um estudo bem curioso que eles avaliam bem essa questão de usar isoladamente o PSA ou o toque ou fazer a complementação, usar os dois em complementação. Então, o que eles observaram? Quando você faz o toque retal e o PSA, a chance de você passar despercebido um câncer de próstata é menor, em torno de 5 a 10%. Quando você faz somente o PSA, a chance de errar é em torno de 10 a 15%. E quando faz o toque somente, a chance de errar é em torno de 35 a 45%. Então, assim, é interessante fazer os dois. Não só o PSA, como o toque retal também. O PSA, que é o exame de sangue, né, que foi perguntado aí pelo nosso telespectador. E aí, realmente, muitos homens têm aquele receio de ir, mas hoje em dia, eu acredito que, graças a Deus, é uma coisa que vem se quebrando aos poucos e acho que um dia a gente Com não vai mais certeza. falar sobre isso, porque todos os homens terão a consciência da importância de se fazer esse exame. Porque, gente, quanto antes descobrir qualquer tipo de câncer, menor vai ser o seu sofrimento, o sofrimento da sua família e maior a chance de cura. Então, é um exame confortável? Não é. Assim como o nosso de mulher também, o exame que a gente tem que fazer uma vez por ano, também não é confortável, mas é necessário. É muito melhor passar ali por 5, 10 minutos de desconforto e ter uma vida mais saudável do que evitar esses 5 ou 10 minutos e passar aí dias, anos, meses sofrendo por conta de um câncer. É porque para os homens, além de não ser, né, confortável e tudo, ainda vem muito, infelizmente, nos dias atuais, a questão do machismo. De falar, não, aqui não vai ter isso. Perfeito. Existem muitas mulheres que chegam no consultório falando, doutor, meu marido, não, ele não quer vir de jeito nenhum. Não sei o que eu faço, vou trazer ele amarrado. Olha, assim, sem dúvida nenhuma é bem frequente isso acontecer. Na realidade, acaba que os homens eles são praticamente arrastados pelas suas esposas até o consultório. Isso é verdade. Isso é muito comum acontecer. Porém, claro, existem já aqueles que vão por livre e espontânea vontade e procuram o urologista para conversar. E claro, gente, é importante a gente também até orientar isso. A medicina ela vem avançando, ela vem evoluindo no sentido de trazer à tona aí ao conhecimento pelo conhecimento da biologia molecular novos marcadores esses específicos, porque sabe-se que o PSA, que é o exame de sangue feito atualmente, ele não é doença específica, ele não é específico do câncer. Outras doenças da próstata, como nós mencionamos, a prostatite, a hiperplasia prostática benigna, elas podem alterar o PSA. Então, o PSA é um exame órgão específico e não doença específica. Mas a medicina vem caminhando para tentar amenizar um pouco melhor essa questão do toque e tornar o câncer de próstata, digamos assim, mais facilmente diagnosticado. Aqui no Amazonas ele é muito incidente? Sem dúvida, aqui no Amazonas é muito frequente, né, a semelhança do que acontece a nível nacional, né, o câncer que mais acomete o homem. Então é importante essa conscientização da prevenção, de procurar o seu urologista, fazer o toque, fazer o exame dígito retal da próstata, para, claro, sempre buscando aí a possibilidade de diagnosticar o mais precocemente possível. Falando sobre isso, doutor, inclusive o FCCOM registrou só no ano passado, de 2018, 150 casos de câncer de próstata. Ou seja, foi um aumento aí de 48,50%, né, em relação, né, a gente comparando aí a 2017. Então, quer dizer, as pessoas têm que ter muito cuidado e têm que ficar alerta justamente a isso, né? Exato, não tenha dúvida. Tem que ter essa conscientização, que é uma coisa que a gente sempre bate em cima, de procurar, de quebrar os tabus e procurar o médico. Realmente é um câncer que acomete muitos homens. Então, lá na Fundação SECOM, a gente tem a oportunidade de estar lá trabalhando no ambulatório, obviamente tratando, operando esses doentes.
e realmente é uma doença muito incidente. Então, todo cuidado, então consciência e procure o seu urologista e inicie o seu acompanhamento, seu rastreamento. E a gente tem mais uma pergunta de telespectador aqui para você, de repente, que está em casa também tirando as suas dúvidas. O câncer de testículos só dá em homens mais velhos? E aí, doutor? Então, o câncer de testículo, né, a gente fala muito do Novembro Azul, né, que ocorre, obviamente, no mês de novembro, dessa política de conscientização acerca do rastreamento precoce do câncer de próstata, mas a gente, muitas vezes, esquece de falar e discutir um pouco sobre o Março Lilás, que é em relação à conscientização do câncer de testículo. O câncer de testículo, ele é um câncer que normalmente não acontece em idosos, por incrível que pareça, ao contrário do que acontece em outras neoplasias, que geralmente é quinta, sexta, sétima década de vida. O câncer de testículo, normalmente, ele acomete indivíduos jovens, entre 15 e 35 anos. E aí é importante a gente trazer aqui para a discussão em relação à questão do autoexame. É importante, claro, existem alguns fatores de risco, então aquelas crianças que não têm o testículo bem posicionado na bolsa testicular, alterações genéticas, como é o caso da síndrome de Klinefelter, em que os pacientes têm atrofia testicular. Então, esses indivíduos têm maior propensão a desenvolver o câncer de testículo. E atentar para o autoexame. A semelhança do que acontece no autoexame da mama, é importante fazer o autoexame do testículo. Como é feito isso? Idealmente após um banho com água morna, porque você consegue relaxar o escroto, né, a bolsa testicular, e você consegue palpar. E essa palpação, muitas vezes, você consegue tocar um nódulo. E, caracteristicamente, o câncer de testículo é um nódulo indolor. Então, normalmente, você não vai ter dor, você vai sentir a nodulação, né? E aquilo vai te orientar a procurar um médico. E aí, através da ultrassonografia e através de marcadores sanguíneos, a gente consegue diagnosticar, né? Estipular, mais ou menos, a hipótese diagnóstica de um câncer de testículo e proceder com o tratamento cirúrgico, que é a remoção dele. Agora, doutor, chegou aqui pergunta, né, de telespectador, essa foi do Gilmar do São José. Obrigada pela participação aqui, Gilmar, que entrou em contato através do nosso telefone da produção. E a pergunta do Gilmar é a seguinte: a dificuldade em urinar é um sintoma de câncer na uretra? E aí ele pergunta outra coisa aqui: qual o exame indicado para esse problema? Perfeito. A dificuldade para urinar, como eu mencionei anteriormente, pode ser um problema relacionado à próstata, ok? Isso vai depender muito da idade do paciente, para a gente poder criar o link de raciocínio, mas a hiperplasia prostática benigna é uma possibilidade. O câncer, numa fase avançada, ele pode produzir sintomas de obstrução urinária. O câncer, normalmente, ele é assintomático na fase inicial. Numa fase mais avançada, ali localmente avançada, ele vai produzir sintomas. Mas, em geral, você tem que trabalhar com essas hipóteses. A hiperplasia prostática benigna é uma possibilidade, o câncer de próstata é uma possibilidade, desde que, né, obviamente, dentro de um cenário de um câncer mais avançado. E existe uma outra possibilidade, que é a estenose de uretra. Aqueles indivíduos jovens que eventualmente sofreram algum traumatismo na uretra, ou aqueles indivíduos que evoluíram em algum momento da vida, né, sexual ativa, a questão da gonorreia, das uretrites, das inflamações. Então, tudo isso predispõe à ocorrência da estenose de uretra. Então, é um anel estenótico, é um fechamento da uretra e o paciente não consegue urinar ou tem dificuldade para urinar. Então, que exames solicitar para a gente poder investigar? Depende muito da faixa etária, né? A gente normalmente faz uma ultrassonografia da próstata, avalia a questão do toque retal. Na ultrassonografia, a gente faz a aferição do resíduo urinário, porque o paciente faz o exame com a bexiga cheia, depois você pede para ele urinar. E aí, o ultrassonografista refaz o exame para avaliar se tem resíduo urinário. Então, a gente consegue, através desses exames, nortear mais ou menos qual é a possibilidade diagnóstica para justificar a obstrução urinária. Se tem esse probleminha para urinar, tem que procurar um médico, Procure porque alguma urologista. coisa pode estar Perfeito. acontecendo, né? Estenose de uretra, câncer de próstata, até a hiperplasia prostática benigna. O melhor é você procurar aí um médico, Gilmar, para poder identificar exatamente o que está acontecendo e tratar da melhor forma possível. Agora, chegou uma pergunta aqui também da Silvia da Alvorada, e é até curiosa a pergunta da Silvia. Eu vou fazer aqui a pergunta. A Silvia, ela questiona: a mulher, ela também pode ter câncer de próstata? Não. A mulher não pode ter câncer de próstata por um simples motivo. A mulher não tem próstata. A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino, tá? E é importante até a gente falar disso. Muitas pessoas, às vezes até pacientes vão no consultório e perguntam: mas doutor, para que serve a próstata? A próstata só serve para causar problema para a gente. Na realidade, como a próstata faz parte do sistema reprodutor masculino, ela tem um importante papel, que é ajudar na produção
do sêmen, que é importante para a fertilização, para a fertilidade do indivíduo. Então, sem chance, mulheres não têm próstata. Tá aí, olha, Silvia, a pergunta respondida aqui pelo Dr. Jorge Lins, urologista do FCCom. Doutor, a gente quer muito agradecer aqui a sua participação, viu, aqui no Magazine, porque é um assunto tão complexo, né, Lud? Que a gente Exatamente. poderia ficar aqui por horas conversando, falando, recebendo aí as dúvidas de você que está em casa. Afinal de contas, é como se fosse uma consulta gratuita que a gente dá também para o nosso Exato. espectador, né? Você de casa aproveita, tira aí as suas dúvidas. E o mais importante é procurar um médico caso tenha algum problema. E você, mulher, mãe, filha, cunhada, tia, vai aí conversando com o homem, para que ele possa, pelo menos uma vez por ano, fazer aí seus exames periódicos, porque eles são muito importantes na nossa vida, né? Então a gente tem que cuidar deles e garantir a sua saúde. E a gente quer aproveitar e desejar um parabéns para você, Muito pelo Dia do obrigado. Homem. Feliz Dia do Homem, Isso. doutor. Muito obrigado. Eu gostaria mais uma vez de reiterar aqui os meus agradecimentos pelo convite, estar aqui com vocês no programa Magazine, TV A Crítica. Para mim é um prazer, né? Obrigado, Ludmila, obrigado, Natália. Foi um prazer poder compartilhar um pouco dos meus conhecimentos com a sociedade, com a população. E conto com vocês, caso precisem de alguma informação, tem as minhas redes sociais, podem pesquisar e vocês podem estar, alguém precisar, tem um consultório também, estou à disposição. Um abraço a todos aí, feliz Dia do Homem para todos os homens aí da cidade de Manaus. Obrigada, doutor. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado. E olha, gente, nesse dia dedicado ao homem, nossa equipe vai mostrar agora como as mulheres estão criando os meninos para que futuramente se tornem o que todo mundo espera, bons homens. Vamos acompanhar na reportagem. Você já reparou o que tem de gente por aí reclamando do comportamento dos homens? São dados, são bem, como posso dizer, bem oferecidos, então não se valorizam. Galinha. Bem galinha. E você, o que você acha? Também acho. Tem muitos homens que merecem o respeito de todas as mulheres, mas tem muitos homens galinha que não respeitam. Às vezes está do lado das suas esposas e está olhando para uma outra do lado, então isso tem muito a desejar. O que está faltando nos homens de hoje que vocês acham que seria assim bem necessário? Cavalheirismo. Aquele que abre a porta do carro, aquele que puxa a cadeira, né? Aquele que paga a conta. E você, o que você acha? É responsabilidade, né? Querer realmente ser responsável, lutar por seus objetivos juntos com a sua companheira. Mas e você, assim como eu, que é mãe, o que está fazendo para preparar os homens de amanhã, ou seja, os nossos filhos, para um futuro melhor? Primeiro respeitando, né? A menina, né? Outra criança sendo menina, né? Respeitando para não bater, para saber dividir, né? Os brinquedos ali. Então, começando agora, né? Desde pequeno, para que no futuro ele tenha, ele consiga, né? Fazer isso. Assim como a Michele, tem muitas mães por aí com essa preocupação. A Mariane, por exemplo, é jornalista. E na época em que ela era criança, os homens não participavam tanto assim das tarefas domésticas. Uma realidade que tem mudado com o passar do tempo. O papai sempre foi o que trabalhou fora e quando ele se aposentou, ele veio cuidar da casa, assim, de cozinhar, lavar roupa, limpar. Então, as coisas mudaram bastante quando ele se aposentou. Eu achava que ele não ia conseguir, mas assim, ele se ocupa dessa forma e eu acho que faz bem, inclusive, para a saúde mental dele. A Mariane é mamãe do Nicolas, de 6 anos. E como ele ainda é bem pequeno, ela está aos poucos ensinando em casa, na divisão de tarefas, essa igualdade entre homens e mulheres. Para ele é muito natural ver o avô e o pai dele lavar louça, cuidar dele, fazer comida. Então, assim, eu acho que o exemplo é a principal forma da gente ensinar. E isso ele tem aprendido bastante lá em casa. Além da conversa, do diálogo na escola também, eu procuro orientar ele com que em relação às meninas, quando tem alguma briga, eu digo nada disso, você vai pedir desculpa, não pode. As meninas às vezes são um pouco menores, tem que ter mais cuidado. Então é dessa forma que eu procuro fazer uma criação com mais responsabilidade e orientando ele para o futuro. Baseado em tudo isso, parece que o Nicolas já começou a se planejar para como ele vai ser quando crescer. Eu quero casar e ter filho. Você é igual o papai. Amizade e companheirismo
tem de sobra na relação da Zain e do Gabriel. Hoje ele está com 12 anos, mas a mãe sempre foi preocupada, desde que ele era bem pequenininho, em sempre ensinar o que é certo e o que é errado e, acima de tudo, a importância do respeito. É o que eu ensino para ele, o respeito, a tolerância, né? E que é o mais importante. E porque hoje em dia, o que eu já percebi, o mundo ele já perdeu a sensibilidade, né? Com o seu próximo, principalmente. A gente vê tantas coisas acontecendo, né? Não só com criança, mas com mulheres, principalmente. Então é uma coisa que eu ensino para ele, eu passo são esses valores. Mas o que será que ela espera com todos esses ensinamentos, hein? Eu quero que ele seja um homem honesto, um homem respeitador com todos, sem exceção nenhuma, independente de cor, raça, gênero, sexual, enfim, que seja respeitador. E é como eu ensino as coisas para ele, tantos afazeres de casa, e eu falo para ele, olha, o dia que você casar, eu quero que você case para você ter uma esposa, não para ter uma empregada, porque hoje em dia, infelizmente, o machismo, ele impera. E o machismo não é só no homem, é na mulher também. Então, o que eu passo para ele é isso. Parece que o Pedro tá aprendendo tudo mesmo bem direitinho. Para mim, ser um homem bom é respeitar as pessoas, né? Eu acho assim que nós homens devemos respeitar muito as mulheres, né? Que hoje em dia são muito maltratadas, né, pelos homens. A gente não tem que só ficar, não, tu faz aquilo, e a gente tem que trabalhar fora e você tem que ficar em casa. Não, os dois têm que trabalhar, né? Não é só um trabalhar fora, aí o outro tem que ficar de empregado. O homem deve ser paciente com todos, com a mulher, com o filho. É esse homem que você quer ser? Eu quero. Lindos, né? O Nicolas e o Gabriel são aí exemplos, né, do que a gente quer para o futuro. E é muito importante o papel da mãe e da família na educação, porque às vezes a gente reclama de homem machista, de homem preconceituoso, de homem aquilo, e não percebe que isso tudo vem de criação. Então, você, mãe, pode fazer o futuro diferente, não só com um filho homem ou com uma filha mulher, né? É muito importante ensinar esses valores, ensinar vários tipos, né, de respeito. E o homem dentro de casa, o pai, também tem esse papel muito importante. Independente da criação que ele teve, a gente vê muitos pais que tiveram uma criação extremamente machista, extremamente preconceituosa, mas que conseguem, né, perceber a mudança na sociedade, na realidade, a realidade atual, e fazer diferente com o filho. E só assim a gente vai conseguir mudar. E a gente vê aí na reportagem já, né, tão pequenininhos, e eles já começam a criar essa responsabilidade. Por quê? Porque eles são justamente criados, né, tendo essa educação dada pelos pais, né, pela mãe, pelo pai, pelos avós. Não importa por quem seja, mas o importante é já criar essa consciência desde pequenininho. E olha, você que está em casa, não sai daí, porque já no próximo bloco a gente traz os destaques do Alerta Amazonas e tem mais. Uma receita que você pode preparar em casa de um espaguete de legumes ao molho bolonhesa. Ele é feito aí ou com abobrinha ou com cenoura. Você vai ver como deixar ele assim, ó, como se fosse um espaguete bem gostoso, bem light, para começar a sua semana com receitas mais leves. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.